Ou seja, é comprovado o seguinte, que para você fazer 1 metro cúbico, você utiliza, considerando que o concreto vai ser de 13,5 megapascal, que é a resistência, você vai gastar 311,85 quilos de cimento e essas quantidades de areia e de brita. Até aí tudo bem, tá? Eu estou falando o seguinte, a gente está aprendendo traço, a gente está aprendendo traço, tá? Então, olha, se a gente tem os consumos, eu estou demonstrando que com as quantidades você pode chegar no traço, porque o traço não é a quantidade, é uma proporção, tá? Então, eu estou demonstrando que com as quantidades você pode chegar na proporção para definir um traço para aquele concreto de 13,5 MPa, beleza? Então, o que eu fiz? Trabalhando com a massa unitária, que pegando os valores dele, você transforma. Primeiro, o que eu fiz? Eu falei, olha, vamos ver o traço em volume? Vimos o traço. O que era o traço em volume? Era pegar o cimento, tá? E verificar se ele estando em quilos, tá? Qual seria a quantidade dele em metros cúbicos. Então a gente primeiro chegou ele em decímetro cúbico, que você viu aí, né? Dividindo pela massa unitária do cimento, tá? Chegamos em decímetros cúbicos, mas a areia e a brita está em metros cúbicos, então daí eu transformei o cimento o quê? De decímetros cúbicos para metros cúbicos, para ter o quê? Na mesma unidade. Daí eu vim estabelecendo o seguinte, qual é a quantidade, qual a relação entre a areia e o cimento, para o quê? Definir o traço. Eu dividi a quantidade de areia, tá? Pela quantidade de cimento em volume já, né? Em volume está aí no seu caderno, você deve ter copiado, que era o que estava aqui na lousa. Então eu fui achar aqui com a ajuda do pessoal da esquerda, calculamos aqui, ó, 2,9. A mesma relação eu tive que estabelecer para a brita. Peguei o volume do cimento, tá? E peguei a brita, aqui a soma das duas, tá? E dividi a brita pelo volume do cimento. Com a ajuda do pessoal da esquerda de novo, eu achei 3,5. Beleza? Então, praticamente eu defini as quantidades de cimento, areia e tendo por base as quantidades, eu cheguei na proporção que estabelece o traço para aquele concreto em volume. Né? Porque você lembra, né? A gente tem o traço em peso, em volume e o misto. Daí assim, qual é a mecânica? Bom, em volume a gente já descobriu. Daí eu falei, olha, vamos tentar um passo diferente e ver, na verdade, o traço em peso. Para chegar na conclusão da aula, a gente estabelecer a relação entre os dois. Então, o que eu fiz? Eu transformei o que está em metro cúbico, tá? Em peso, tendo por base também a massa unitária de cada componente, tá? Daí, ó, o que eu fiz? Eu transformei as quantidades aqui de metros cúbicos para decímetro cúbico. Por quê? Porque minha unidade é quilos por decímetro cúbico, ou quilos por litro, que é a mesma coisa, tá? Multipliquei e encontrei o quê? Os pesos, tá? De cada um dos componentes, da areia e da brita, porque do cimento eu já tenho. Daí, o passo seguinte... Professor,
Você somou a areia. O P1 e o P2. O Eu B1 somei e as duas britas aqui só. As duas britas. Não, Professor, mas da a onde você tirou areia. aquele valor? Tipo, 7. Ele transformou. Ah, tá. Depois da transformação foi ali que você achou o valor? É, ó. Aqui, ó, passei de metros cúbicos para decímetro cúbico. Passei, ó, aqui, ó, somei os dois, passei de metros cúbicos para decímetros cúbicos. Daí, ó, o que eu fiz? Multipliquei pela massa unitária para achar em peso, tá? Porque o traço que eu estou pedindo agora é em peso. Mesma coisa com a brita, achei, dividi um pelo outro, para o quê? Para saber a razão de proporção em relação ao cimento. Tá aqui? Beleza? Daí aqui, também para brita. Beleza? Então, ó. Então o meu traço, tendo por base o cimento, o traço em peso é 1 para 3,18 para 4,23. Então qual que é o exercício que você tem que fazer agora? Tomando por base o traço em peso, e daí vocês já sabem porque eu expliquei na aula passada, verificar se é esse o traço em volume.